Juízes capítulo 8, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele, porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeba. O que podia eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de lhe dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, temos aqui uma passagem complicada. Eu nomeei aqui o estudo de igreja contra igreja, porque Gideão vai se encontrar numa situação aqui complicada. Complicada porque ele começou bem. Na semana passada a gente ouviu falar da história de Gideão contra com os seus 300. E Gideão vai lutar contra mais de 120 mil midianitas e vai vencer. A batalha com os 300 é um sucesso. E agora nós temos aqui um início de capítulo conturbado. Aqui temos um capítulo de trevas, um capítulo complicado, porque nós vamos contemplar o pior de Gideão. O que acontece aqui? Acontece que Efraim fica sabendo das conquistas de Gideão, lutando contra milhares de midianitas e vencendo eles com 300 homens. E o que é que vai acontecer? O povo de Efraim vai tirar satisfação. Por que Efraim fica tão bravo por não ter sido chamado? Porque eles queriam ter a fama da guerra. Essa foi uma vitória que todos ficaram sabendo, irmãos. Essa foi uma vitória arrasadora de Juízes capítulo 7. Como ninguém nunca tinha visto, como é que 300 homens com tochas, cântaros e trombetas, eles vão vencer mais de 120 mil midianitas. Todo mundo queria fazer parte dessa guerra. O povo de Efraim foi tomar satisfação. Aqui o tempo fechou mesmo. Aqui eles queriam saber e queriam satisfação. E veja que a resposta de Gideão é uma resposta estranha. Gideão vai dizer no versículo 3: Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeba. O que podia eu fazer em comparação ao que vocês fizeram? A resposta branda, ela aplaca o furor, já dizia Salomão em Provérbios. Aqui Gideão vai querer agradar o povo de Efraim, afinal o povo de Efraim era famoso em guerras. Gideão não queria brigar com o povo de Efraim, afinal ele já estava caçando os midianitas. Não dava para ele se preocupar com dois exércitos. A resposta de Gideão foi para agradar o povo de Efraim. Foi para dizer assim: olha, vocês pegaram os príncipes. No final, quando os midianitas estavam fugindo, os outros povos se uniram aos midianitas e Gideão venceu e estava arrasando eles. E aí sim, os povos de outras nações começaram a chegar e os de Efraim, eles pegaram os dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeba. E agora a resposta de Gideão é para agradar eles. Olha, vocês pegaram os líderes. O que foi que eu fiz comparado ao que vocês fizeram? Gideão fez muito. A resposta de Gideão não deveria ter sido essa. A resposta de Gideão deveria ter sido: olha, eu não chamei vocês porque Deus não quis.
Deus quis que eu vencesse com os 300. Recapitulando Josué 7, Gideão tinha 32 mil homens. 31.700 vão para casa. 22 vão para casa porque Gideão vai dizer, ó, quem quiser ir pode ir. Ninguém vai ficar conhecido como covarde. Quem quiser ir pode ir para casa. 22 mil voltaram, 10 mil ficaram. E depois teve aquela seleção para beber água e 9.700 eles foram mandados para as tendas. Vocês não vão guerrear, só vão guerrear 300. Para a vitória ficar clara que pertenceu a Deus. Essa era a resposta que Gideão deveria ter dado ao povo de Efraim. Nós não chamamos vocês porque Deus não quis. Se contentem, vocês querem a fama da vitória. Quem somos nós nessa passagem, irmãos? Versículo de 1 a 3. Somos Gideão e somos Efraim. Quando as pessoas dizem, né, ele tem as costas quentes, né? Muitas vezes a gente age com politicagem. A gente age querendo agradar. E muitas vezes até por medo. Quem reclama por nada não ouve o que merece ouvir. Por causa da nossa politicagem. Nós também somos igual a Efraim. Se a gente não está na programação, se a gente não está no trabalho, não é para dar certo. Porque o nosso nome precisa ser evidenciado. Quando o outro se dá bem, quando o outro tem sucesso, quando o outro é abençoado por Deus, mas você não participou, mas eu não participei, nós somos tomados por vaidade. E aí a gente não engrandece tanto a vitória do próximo ou a bênção do próximo, porque a gente não participou. Somos vaidosos. Temos que cuidar do nosso coração. Somos um pouco de Gideão. Somos um pouco de Efraim. Não podemos ser. Mas agora o tom de Gideão aqui vai mudar. Gideão não vai agir mais com politicagem. Olha a partir do versículo 4. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote, por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao enlaço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram, será que vocês já têm Zeba e Salmuna em seu poder? Para que demos pão ao exército de vocês que estão, né, que está com vocês? Então Gideão disse, por isso quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi para Penuel, versículo 8, e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Irmãos, Gideão agora, ele passa a fazer uma coisa que ele não tinha feito. Ele passa a ameaçar o seu próprio povo. Por que Gideão ameaça o seu próprio povo? Por que Gideão responde tão mansamente para Efraim, mas ameaça Sucote e Penuel? Gideão está perseguindo os reis dos midianitas, chega numa cidade que é própria de Israel e pede comida. Veja, Gideão não vai pedir aos habitantes de Penuel e Sucote para lutarem com eles. Não vai pedir, só vai pedir comida. Olha, alimente a gente. E o que é que acontece? Eles dizem, eles zombam, né? Porque eles dizem assim, olha, você já tem os reis
Cadê a cabeça dos reis aí nas mãos de vocês? Vocês não têm nada. Quando vocês tiverem, vocês voltam aqui. Sucote e Penuel agiram por medo, porque disseram, olha, eu sei que eles venceram milhares aí de midianitas, mas eles ainda são 300. E ainda restavam uns 15 mil. A gente vai ver aqui no versículo 10. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, com os seus exércitos, uns 15 mil homens. Então, eu sei que vocês derrotaram milhares, mas ainda é 15 mil contra 300. A gente vai arriscar ajudar vocês? Se os inimigos de vocês derrotarem vocês, o que é que eles vão fazer com a gente depois? Não, quando vocês tiverem os inimigos, vocês voltam aqui. Gideão se irou com essa resposta. Gideão disse, olha, eu vou voltar aqui nessa cidade, Sucote, e eu vou chicotear os líderes de vocês, com espinhos do deserto. Olhou para uma torre que estava em Penuel e disse assim, olha, eu vou voltar, eu vou derrubar essa torre. Por que uma resposta tão branda para Efraim e uma ameaça tão severa para Penuel e Sucote? Porque Efraim, ele via que era mais forte do que ele. Mas Penuel e Sucote eram cidadezinhas que estavam movidas pelo medo, estavam erradas também. Responderam de forma errada. Mas como assim ele vai destruir a igreja? Sucote e Penuel faz parte de Israel, faz parte das tribos. Como é que ele vai contra a igreja do Senhor? Quem somos nós nessa passagem, irmãos? Sucote ou Penuel? Somos os dois. Gideão perseguiu os midianitas. Versículo 11, Gideão foi pelo caminho dos nômades no leste de Noba e Jogbeá e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse, vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão aos homens descansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto. E com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam, como você. Assim eram eles. Cada um se parecia com o rei, como filho de rei. Versículo 19, Gideão disse, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jeté, seu primogênito, levante-se, mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram, venha você mesmo e os mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi e matou Zeba e Salmuna, e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Irmãos, quando você faz um voto pecaminoso, você não precisa voltar para cumprir. Gideão jurou matar a igreja do Senhor. Ele não precisa voltar para cumprir esse juramento pecaminoso. E aqui ele vai chegar lá em Sucote, na primeira cidade,
vai prender um habitante de Sucote e vai dizer assim: eu quero a lista dos anciãos que moram aqui. Me diga, senão você vai morrer. O habitante botou o nome dos 70 homens, 70 anciãos que governavam Sucote. E Gideão foi lá e chicoteou esses senhores, eram anciãos. Depois ele foi a Penuel e ele destruiu a torre e ele matou os homens de Penuel. Como assim? Como assim a igreja está contra a igreja? Como assim ele começou a matar os dele? Parece que a vida de Gideão está indo ladeira abaixo. Gideão começou bem. Um homem de fé. Pedia muitos sinais a Deus, mas um homem de fé. Para fazer o que ele fez, tinha que ter fé. Mas agora está terminando a vida mal. Esse foi Gideão. Um homem que lutou contra a própria igreja do Senhor. E é interessante que quando ele pega os reis dos midianitas, Zeba e Salmuno, aqui vai acontecer meio que uma reviravolta, meio novelesca, porque ele vai dizer assim, ó, lembra que vocês foram para um território lá, em Tabor? Como é que eram os homens de Tabor que vocês foram lá? Aí os reis disseram, eram iguais a você, assim, parecia como o filho do rei, assim, ó. Uma boa aparência, igual a sua. Aí Gideão vai dizer, eram meus irmãos que moravam lá, que vocês mataram. Pois agora eu vou contra vocês. E Gideão chama o seu primogênito. A Bíblia fala que Gideão chama Jeter para matar esses reis. Por que Gideão chama o seu primogênito para matar os reis? Né? Para humilhar aqueles homens, porque era um jovem. Era o primogênito. Mas mesmo assim era um jovem, era um jovem, um adolescente que estava lá na guerra. E agora ia matar os dois reis, só que o menino, ele fica com medo. E os reis, para não morrerem humilhados, dizem assim, ó, seja homem, né, Gideão? Vai lá e nos mate você. Porque o homem é conhecido por sua valentia. E Gideão vai lá e faz assim. E Gideão começa a fazer coisas desnecessárias. Começa em vez de matar logo eles, em vez de executar o juízo, fica, vocês mataram, pois agora eu vou acabar com vocês. Aí vai lá e cumpre o que prometeu de forma pecaminosa. Por que nós estamos na igreja, irmãos? Porque é o lugar onde nossos problemas terão fim? Não. Podemos encontrar esse cenário aqui tenebroso. Se Deus deixasse a igreja em nossas mãos, esse é um fato. Seria igual a Gideão. Seria apenas politicagem em vingança. Infelizmente, Gideão, nesse capítulo, é um exemplo negativo. O que você deve fazer agora que descobriu grandes falhas na igreja do Senhor? Mesmo assim, você deve se juntar a nós. Não porque somos, não por quem somos, mas por quem Ele é e por quem seremos no dia dele. Coragem. Tenha coragem e confie no Senhor. Um comentarista chamado Ralph Davis, ele vai dizer o seguinte sobre essa passagem: é difícil acabar bem. É difícil acabar bem. Um time promete tudo no início do campeonato, mas no final eles perdem. A gente promete começar o curso e aí vai dar tudo certo, mas acontece alguma coisa e a gente não termina. Você começa feliz lendo um livro, mas no final é difícil. Então veja, acabar bem é um dom, praticamente. São poucas as coisas que a gente conclui com êxito.
E essa é a vida de Gideão. Infelizmente aqui nós temos um exemplo negativo. Muitas vezes a sua vida está bem, mas a vida do seu filho não está bem. Então aí a sua vida não está bem. Porque está tudo certo com você, ou com a sua vida, sei lá, financeiramente falando, em termos de saúde, mas com os do seu não está. Então termina que isso aí começa a entrar na sua vida também. O seu coração passa a ser assaltado pela falta de felicidade do seu filho ou do seu esposo ou esposa. Terminar bem é um dom. Será que a velhice de Gideão aqui foi boa, né? Será que houve paz? Nós temos dois números aqui que ele vai mencionar. Ele vai mencionar o número 40 e o número 70. 40 é o número de dias de paz que vai existir em Israel. Até a morte de Gideão, Israel vai ter paz e tranquilidade. E 70 é o número de filhos que Gideão queria ter. Ele teve 70 filhos. E é interessante, irmãos, porque toda vez é assim. O juiz estava lá, vencia o povo de Israel, ajudava o povo de Israel, vencia os inimigos, e eles tinham paz 45 anos. Eles tinham paz 40 anos. Estava sempre dentro dos 40. Aqui eles tiveram paz, batido aqui, né? 40 anos. E é interessante porque aqui a gente tem a presença de uma estola sacerdotal, onde Gideão vai querer usar essa estola, né? Gideão vai querer para si uma estola sacerdotal, depois da vitória, e ele vai querer usar essa estola com mais ouro do que normalmente a estola era feita para o sacerdote no Pentateuco, por exemplo, com Arão. É uma estola aqui mais ornamentada, digamos assim. E é interessante porque Gideão está lá em Hebreu, junto com Sansão. Mas o que é que a gente faz com essa história, não é? Gideão venceu algumas guerras, mas a guerra contra o seu coração, ele perdeu, e a gente vai ver por quê. Aqui a gente vê o homem fazendo o que é certo à sua própria vista. E sempre quando isso acontece, não é muito bom. É interessante como as mulheres, ao longo de Juízes, elas vão sendo menosprezadas. No início de Juízes, a mulher tinha um certo valor, tinha uma certa importância, mas ao longo do texto a gente vai vendo como elas vão sendo menosprezadas. Como elas vão sendo tratadas como nada, até a gente chegar no final de Juízes, que tem uma passagem lá horrível. À medida que os homens vão ficando cegos, essa cegueira vai afetando a liderança sobre as mulheres, e as mulheres vão sofrendo mais. Eles queriam um rei. Eles queriam que Gideão fosse rei. Domine sobre nós, é o versículo 22. Alguém pode ler, por favor? Versículo 22. Interessante esse termo, né? Reine sobre nós. Aqui na minha versão domine sobre nós. Veja, é interessante porque no pouco menos da metade do livro de Juízes, esse povo já estava clamando por um rei. E é literalmente um rei aqui, porque está dizendo assim, ó, domine sobre nós, e o seu filho, e o filho do seu filho. Isso é reinado, né? Olha, que a sua descendência domine sobre nós. Isso é um rei aqui, né? Olha o versículo 30... Versículo 32. 33, perdão. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Veja, esse povo queria um rei, esse povo queria que Deus dominasse sobre eles até um certo momento.
Por quê? Porque Gideão tinha vencido todas, então Gideão estava em evidência, Gideão estava na moda. Mas bastou Gideão morrer e aquele povo voltou a adorar outros deuses. Gideão é alguém que tragédia para ele era não ver a ação de Deus. Gideão era aquele que sempre precisava ter uma garantia para fazer algo e cumprir a ordem de Deus. Ele sempre queria um sinal. A certeza para Gideão era ver. Mas o que é que Jesus diz? Bem-aventurados os que não viram e creram. O sinal, a garantia de que aquilo ali iria dar certo, se tornou um ídolo para Gideão. Versículos 23 e 24, por favor, alguém lê. Porém, Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais: Gideão, uma petição vos farei, dai cada um de vós os tementes do seu despojo, que tinham tementes de outro, conquanto eram israelitas. Qual o problema desses versículos? Eu pergunto a vocês. Gideão estava querendo um tributo para si, né? Querendo uma glória. Olha como isso é complexo, né? Eu quero que vocês me dêem as argolas do seu despojo. Os midianitas tinham essa argola de ouro, né? Ele não queria reinar. Ele disse assim, reine sobre nós, mas ele não, nem eu, nem meus filhos. Mas ele queria a fama de um rei. É interessante isso, porque ele queria o privilégio do cargo, mas ele não queria a responsabilidade do cargo. Ele não queria ser o rei que iria tomar as decisões, mas ele queria todas as regalias de um rei. Quem é que fica com os tesouros da batalha? O conquistador. O rei. Esse é o episódio lá de Josué 7. Roubaram do rei. Acã roubou do conquistador. Ele está dizendo, eu não quero o mérito do reinado, não quero a responsabilidade, mas eu quero o privilégio. Muitas vezes nós somos assim. A gente olha para o cargo por causa do privilégio dele e não pela responsabilidade do cargo. A responsabilidade é algo secundário. Alguém lê o 27, por favor. E fez Gideão de e ouro na sua cidade, e todo o Israel se constituiu após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Ele fez uma estola sacerdotal para ele, e as pessoas tinham que adorar essa estola sacerdotal. Olha a loucura que chegou Gideão aqui. Eles tinham que adorar essa estola que era só de ouro. Não tinha linho, feita a estola de Arão, por exemplo. Era uma estola de marca, né? Não era uma estola qualquer, era melhor que a estola que Deus tinha ordenado para os seus sacerdotes. Esse é o nível que Gideão chegou. Israel ia até eles pedir conselho. E tudo isso desviou sua casa e a sua atenção. As pessoas passaram a ser adorá-lo. Ele passou a ser um ídolo. E ele não queria ser rei. Queria ser mais que um rei, gente. Ele queria ser um Deus. Ele queria ser adorado. Gideão falhou
em reconhecer a função do sinal. Tudo o que Gideão deveria fazer era apontar para Deus. Todas as vitórias que aconteceram na vida de Gideão foram dadas por Deus. Mas esse é o Gideão que mandou o povo gritar lá no episódio dos 300, pelo Senhor e por Gideão. Vaidade. Sinais de vaidade. Versículo 22. Domine sobre nós, tanto você como o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. O povo diz que Gideão livrou Israel. Gideão não os corrige. Gideão em nenhum momento diz assim, não foi Deus que livrou, eu fui apenas um instrumento. Não. Ele mostra aqui uma resposta branda, que olha, eu não quero ser rei sobre vocês, mas ele não mostra isso na prática. Não tinha problema Gideão não querer ser rei. Não tinha problema. Ele não era obrigado aqui a ser rei. Mas se ele não era rei, ele não tinha que se comportar como rei, sem querer a responsabilidade do cargo. Gideão se esquivou aqui. Alguém lê o 30, por favor. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Irmãos, será que esses 70 filhos foram de uma mulher só? Será que tem como? Talvez se eu fosse marido de Eva, tivesse, né? Quase 1000 anos, mas aqui o povo já vivia 100 anos, 110 anos. Como é que uma mulher iria gerar 70 filhos? Olha, o que é que Gideão está querendo ser conhecido? Ele está querendo ser conhecido pela sua virilidade. Ele é um superdotado Gideão. Um homem de 70 filhos. Eu sei que a gente tem que cumprir o crescer e o multiplicar. Mas não o crescer e multiplicar com várias mulheres. Como é que eu não quero ser rei e eu tenho 70 filhos? Como é que eu não quero deixar um legado? Não tenho preocupação em deixar um legado para governar nada. E eu tenho 70 filhos. Gideão queria ser conhecido pela sua ira. Matou lá os povos daquelas 2 cidadezinhas de Penuel. Ainda no início do capítulo 8. De Sucote. Queria ser conhecido por um homem de ira. Queria ser conhecido por um homem, por um garanhão. Gideão é um garanhão. Gideão faz 70 filhos. Ele queria estabelecer o reino. Ele não queria ser esquecido. E 70 é um número interessante. 70 foi o número dos que deixaram Canaã na época de José e foram para o Egito. 70 era o número dos anciãos que governavam com Moisés. Ou seja, são padrões de liderança, de legado. Eu quero ter o mesmo número dos que saíram de Canaã para o Egito. Eu quero ser conhecido pela quantidade de descendentes que eu vou deixar. Mas apesar dessas coisas terríveis, Deus não desiste do seu povo. Por quê? Porque esses homens estão lá, no rol dos heróis da fé. Gideão, Sansão, Baraque, Davi, lá em Hebreus. Quantas bobagens ele fez? Gideão não acabou bem. Ele começou bem. Na verdade, ele nem começou bem. A metade da sua vida foi boa. Mas o final foi terrível. Na verdade, o único que acaba bem, irmãos, é Cristo. Ele é o único que fala, está consumado. Ele é o único que acabou bem, para que nós acabássemos bem. Então, na verdade, acabar bem é ter
a escritura e a garantia da propriedade no céu. Olha que coisa interessante aqui no... Deixa eu pegar o nome do filho de Gideão. Abimeleque, né? Versículo 31. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e lhe deu o nome de Abimeleque. É Abimeleque que vai continuar esse legado de Gideão. Vocês sabem o que significa Abimeleque? Abimeleque significa filho de rei. Como é que eu não quero ser rei? E eu boto o nome do meu filho predileto. Aqui dá a entender que o filho predileto dele era esse filho dessa concubina. Como é que eu boto o nome do meu filho predileto de filho do rei? Não tem lógica aqui a atitude de Gideão. E muitas vezes, irmãos, a gente se acha melhor do que Gideão, né? Esse é um erro também. Gideão não era nem reformado, né? É melhor que ele, né? Mas isso só nos mostra quão cegos nós podemos ficar. E essa cegueira, se essa cegueira persistir em mim, se o orgulho, eu posso até começar bem, mas se o orgulho começar a tomar conta de mim, e eu achar que a prosperidade da minha família, a prosperidade da igreja acontece por causa de mim, igual a Acã, não só apenas eu vou sofrer com esse pecado. Se eu sou orgulhoso, irmãos, eu levo Mariana comigo. Igual a Acã. Esse é o princípio da punição. Por que punir a família? Porque o pecado de um leva toda a casa. Eu vou levar a Mariana, eu vou levar a Isabel. E eles vão sofrer. Se eu sou orgulhoso, eu vou passar esse orgulho para minha filha, né? Eu vou passar esse orgulho para minha esposa. Porque isso é inevitável. A gente pega um pouco dos hábitos da esposa e do esposo quando casa. Os bons e os ruins. A gente pega. Por causa da convivência. Você não fazia uma coisa que era ruim e agora você faz porque o seu esposo ou a sua esposa faz. Então todos vão sofrer. Então, irmãos, foi um breve estudo mesmo para a gente nos aprofundar aqui na história de Gideão e como, né, a gente vai ver no capítulo 9, como isso vai ter consequências terríveis para Israel. E olha, essa é a última vez em Juízes que o povo vai ter anos de paz. Aqui no capítulo 8, eles ficaram em paz durante 40 anos até a morte de Gideão. É a última vez que ele tem uma trégua de paz. A partir do capítulo 9, não tem mais tempo de paz. É só guerra. Esse ciclo vai ser reduzido. Não vai ter o tempo mais da restauração. Porque é o declínio aqui da idolatria. São versículos duros aqui, né? São capítulos duros, principalmente a partir de agora. A gente tem o menosprezo da mulher, por causa do pecado, ele vai dominar sobre ela, então a falta de liderança dos homens vai cair no desprezo à mulher e sem trégua agora de paz, não tem mais. Deus vai tirar isso do povo de Israel por causa das recorrentes idolatrias. Amém, né? Amém. Vamos orar.